Olá, Júlio. Olá, querida. Hoje, neste programa mais alargado de fim de semana do Amor falamos de suicídio. De acordo com as estimativas da Organização Mundial de Saúde, todos os anos cerca de 800 mil pessoas põem termo à própria vida. Um estudo de 2012 mostra que o suicídio é a segunda causa de morte a nível mundial entre os 15 e os 29 anos. Em Portugal, sempre se olhou muito, e com razão, para a zona do Alentejo como zona vulnerável e onde a taxa de suicídio era mais elevada. Classicamente noutra faixa etária. Sim, mais gente mais velha, exatamente, não é? Não é? Mas hoje em dia a realidade já parece ser outra e é impossível dissociar o suicídio da crise, não é? Bom, o suicídio e no fundo, vou formular isto com cuidado, e no fundo a questão da doença mental. É preciso dizer que, nomeadamente a depressão, não precisou da crise para ser apontada como uma das estrelas do século XXI. Ainda estávamos no século XX e já a Organização Mundial de Saúde e os meus colegas diziam que a depressão iria subir de uma forma assustadora. Aliás, embora as duas coisas não podem ser associadas com ligeireza. Aliás, como o consumo de antidepressivos. A Inês lembra-se que, a partir de uma determinada altura, a Organização Mundial de Saúde e os profissionais de saúde em geral começaram a alertar para uma coisa que até aí era, entre aspas, quase monopólio das benzodiazepinas, que era o abuso e o aumento de consumo. E, de repente, a Inês começou a ler artigos sobre os antidepressivos. Porquê é que eu disse que é preciso ter cuidado? Porque nem todos os antidepressivos que são tomados por pessoas que estão com depressões. Porque com as automedicações, com o excesso de medicação da nossa sociedade, etc., as duas realidades não vão necessariamente a par. Mas nós estamos habituados a relacionar, se quiser, taxas de depressão e probabilidade de suicídio. Quando a Inês fala da crise que eu acho que agora nem sequer é injusto ou megalómano falar de uma crise cada vez mais global. Claro. Não é? O turbilhão que têm vivido as bolsas ultimamente, com epicentro, pelo que me pude aperceber, no Oriente, é evidente que traduzem um mal-estar que excedem muito aquilo que tem vindo a acontecer na Europa. E, portanto, nessas alturas, para além de transtornos depressivos, ansiosos, etc., é evidente que a probabilidade de também haver aumento de taxa de suicídio era qualquer coisa que era previsível, querida. Não fazia muito sentido que as coisas não se passassem dessa forma. Temos aqui a clássica pescadinha de rabo na boca, não é? Em que a crise no horizonte por si só leva à depressão, por outro lado, retira, em alguns casos, a hipótese de deprimidos se poderem tratar porque não têm possibilidades económicas, não é? Tem toda a razão. E entramos também na pescadinha de rabo na boca de os meus colegas pedirem para se sublinhar cada vez mais a importância das políticas de saúde mental. Que, não sendo eu um especialista disso, e não quero ser injusto para ninguém, seja a nível da própria Organização Mundial de Saúde, seja a nível do país. Mas, atendendo que eu sou suspeito, sendo psi, mas por vezes a saúde mental
desempenhou um bocadinho, alguns dos meus colegas dirão um bocadão, o papel de parente pobre dentro das políticas de saúde. O que não é muito surpreender quando uma civilização ocidental esteve sempre debruçada muito mais sobre a saúde física do que sobre a saúde psicológica. Aliás, isso foi-se desvanecendo com o tempo. E a Inês é muito jovem. Mas eu ainda sou da altura em que os próprios profissionais, os psiquiatras, isto agora só na medicina, como é evidente, aqui estamos a falar também, por exemplo, dos psicólogos, mas dentro da medicina, em que os psiquiatras, não por acaso, eram um tema inesgotável de piadas, anedotas, graçolas, etc. Porque a psiquiatria era encarada, e muitas vezes ainda é, numa medicina profundamente nostálgica de um enorme rigor científico e experimental, como uma espécie de... Pronto, se calhar voodoo será um exagero, mas não é por acaso que... Às vezes há críticas deliciosas, sabe? Podem ser postas de uma maneira... É um bocadinho como quando se chama uma mulher fada do lar, não é? Isso tem consequências chatas para ela, mas a frase é bonita, porque diz-se fada. De vez em quando, para a psiquiatria, utilizava-se demasiado, para meu gosto, a palavra arte, que é uma palavra que nos atrai a todos. E é evidente, na minha opinião, para toda a medicina, mas é evidente que em tudo o que tem a ver com aspectos psicológicos há arte metida ao assunto. O que não se pode é dar a entender que aquilo é só arte, é só feeling, e uns nasceram para adivinhar e outros não nasceram, e ponto final, parágrafo. A psiquiatria é evidentemente uma disciplina que não consegue o mesmo tipo de rigor científico na investigação que outras disciplinas, é por recuso, porque o objeto a ser estudado, a mente humana, é infinitamente mais complexo do que outros aspectos. Também mais fascinante. Muito mais fascinante, não é? Mas daí a retirar, digamos assim, nomeadamente aos meus colegas que estudam a farmacologia psiquiátrica, etc., retirar-lhes o estatuto de investigação válida, vai um passo de gigante e, na minha opinião, na direção errada. Não nos esqueçamos que, em pleno século XXI, numa estrutura que, qualquer estrutura que sofra cortes, os psicólogos e os psiquiatras são dos primeiros a saltar, não é? Logo. Como se fosse um luxo. E nem é só na saúde, na educação também. Também acontece. Os psicólogos escolares também saltam com enorme facilidade. Porque está como se fosse um luxo. É assim, é quase como se a sociedade nos dissesse assim: é evidente que as pessoas estarem mentalmente bem, se for possível, quem não o deseja. Mas primeiro é preciso assegurar a basezinha. E a basezinha é que estejamos fisicamente bem. Acontece que isto não é uma chaveta. Acontece que isto não são dois aspectos separados, nem por fronteiras, nem por rios, pelo que quiser. Nós sabemos, há quantos anos, que não estar bem psicologicamente também implica, muitas vezes, não estar bem fisicamente. E vice-versa. Diga-se passagem. Como a Inês compreende, não é grande surpresa nós sabermos que nas pessoas que sofreram ataques cardíacos, a taxa de pressão é alta. Tem a ver com o medo da repetição, tem a ver com a sensação de invulnerabilidade que se perdeu. Isto já para não falar de outras patologias, como as patologias oncológicas, etc., em que, como é evidente, a parte psíquica reage àquilo que aconteceu à parte física. Tornam-se reféns do medo, não é? Do medo, do desencanto, também.
Depois pode haver limitações. Ou seja, uma pessoa pode ser obrigada a enfrentar um novo estilo de vida. E isso fragiliza imenso, não é? nem mais, em termos psicológicos. Depois os meus colegas, e muito bem, falam sistematicamente da importância da articulação entre comunidade, cuidados de saúde primários e especializados. E a própria Organização Mundial de Saúde fala também. Que é explicar que é muito importante que, por exemplo, entre cuidados de saúde primários e os cuidados especializados de psiquiatria, o trânsito flua bem, a informação flua bem e haja uma boa articulação. E, desde logo, a questão da informação e da formação. Ou seja, é preciso que os meus colegas dos cuidados de saúde primários tenham boa formação a nível da parte psiquiátrica e, neste caso particular, a nível da questão do suicídio, para se aperceberem de determinadas indicações que eles depois decidirão são questões que podem ser abordadas por eles ou que devem ser encaminhadas. Aliás, Portugal tem uma sociedade portuguesa de suicidologia. E eu passei por lá. Devo-lhe dizer que, ainda por cima, foi pena, porque por poucos dias o falhámos. Houve reunião para discutir toda a problemática e o estado da arte, etc., no passado dia 10 de setembro em Évora. Foi por um bocadinho. E eu tirei alguns aspectos que é importante e que está ao alcance de qualquer pessoa, ainda à internet. Veja, há alguns sinais de alarme que frequentemente são exibidos pelas pessoas que têm a intenção de cometer suicídio. Afastar-se dos amigos e da família, depressão de uma maneira geral, não necessariamente a presença de uma doença mental diagnosticável, tal como a depressão clínica, mas indicada por sinais tais como dor psicológica, perda de autoestima, isolamento, desesperança. Pronto. E os meus colegas, e muito bem, dizem, como de costume, atenção gente, isto não são os 10 mandamentos. Porque nós temos tendência para depois fazer uma listinha e começamos a ouvir alguém apresenta estas coisas, nós dizemos, olha, ele vai se suicidar. Não é assim. Mas são sinais que nos podem, pelo menos, como é que o povo diz, pôr a pulga atrás da orelha. Sim. E não é por acaso, e eu gostei muito de o verificar, que logo a seguir uma das questões sugeridas é conversar, falar com as pessoas, tentar que elas se abram. Eu digo tentar, porque há pessoas, como é evidente, que não se vão abrir. Aliás, há pessoas que têm a intenção de se suicidar e que são brilhantes a camuflar essas intenções. E que retiram até algum prazer disso? Nesse seu esquema muito privado, não é? Como se conseguissem ludibriar os outros. Pode acontecer em termos da personalidade de Isto alguém, quando já estão muito afastados socialmente, evidentemente, não é? Mas não sendo eu um especialista na área, eu costumo aqui dizer, e é verdade, não é? Que ouço pessoas há 40 anos e ouvi para 40 anos e para um psiquiatra, ouvi poucas pessoas que cometeram suicídio. Ouviu poucas? Ouvi poucas. O que também tem a ver com outro aspecto que não sei se a Inês se aperceberá, que é nós, mesmo sem o querermos, acabamos por nos subespecializar um bocado. E quando eu estou a falar nisto, lá em casa, muitos dos nossos ouvintes estão a pensar, pois é a sexologia, ou então outros que me conhecem melhor dirão, pois é a sexologia e a toxicodependência. Não claro. é. Na psiquiatria, a Inês vai reparar que alguns de nós têm uma muito maior percentagem. Estou a falar até na privada, não estou a falar no hospital, não é? No hospital, os casos são distribuídos.
Hum? Mas estou a dizer, na prática privada, quase todos nós acabamos por ter uma muito maior percentagem ou de casos de neurose ou de casos mais pesados em termos de diagnóstico psiquiátrico, porque isso tem a ver com a maneira como nós funcionamos. Por exemplo, o simples facto da patologia psiquiátrica implicar quase sistematicamente uma intervenção medicamentosa, que felizmente conheceu grandes avanços, faz com que eu tenha imediatamente a tendência de esses casos, que são poucos, que sou basicamente um psicoterapeuta, não é? Mas mesmo assim, esses casos eu ter tendência para encaminhar para colegas meus. Porquê? Pela melhor razão de todas, porque são mais competentes do que eu nessa para área. tratar esses casos. Não é? Pronto. Agora, em contrapartida, a Inês pode encontrar casos de suicídio que são verdadeiras agressões a outros. Em que alguém se suicida para que os outros se fiquem a sentir culpados por causa desse suicídio. O suicídio pode ser o fim de um longo processo de agressão. E já não há nada pior para atirar para cima do outro do que a responsabilidade da nossa própria morte. Mas alguém que vive assim também vai dando sinais dessa raiva evidente, dessa agressão, não acha? Pois está bem, mas repare que de repente pode não ser de repente, mas é preciso que alguém se aperceba. De repente é virar a agressividade do outro para si mesmo. Quando o outro está habituado, é que a agressividade por palavras ou atos lhe seja dirigida, não é? E não contra o próprio. É diferente. Não é? Depois, eu tinha uma velha recordação e fui pescar um artigo que eu sabia que tinha lido, e enganei-me logo no ano, porque achei que tinha sido em 2014, e foi em 2013, uma coisa que foi publicada pela Lusa, eu pelo menos li assim, e em que se falava porque a OMS protesta em relação a isso. A OMS protesta com os poucos programas que há de prevenção de suicídio. E com razão? E com razão. Aliás, dizendo que é um dos principais objetivos para o Plano de Saúde Mental entre 2013 e 2020, com o objetivo de reduzir as taxas nacionais de suicídios em 10% até 2020. Bom, e eu tinha qualquer coisa na minha esburacada memória e depois lembrei-me. Lembrei-me ao ler, não é? Que é a Aliança Europeia contra a Depressão disse que se deveriam desenvolver programas com 4 níveis de intervenção. E em Portugal houve um projeto piloto, e agora confesso a minha ignorância, não sei como é que as coisas estão neste momento, mas houve um projeto piloto no Conselho da Amadora e a região controlo foi o Conselho da Almada. E então o que é que se fez? Formaram-se profissionais de saúde, assistentes sociais, polícias, padres, farmacêuticos e professores. E em termos de resultados, as taxas de tentativa de suicídio diminuíram. 2 anos depois do início do projeto, de 150 para 115 por 100 mil habitantes, na Amadora. Em Almada tinha-se verificado um aumento de 122 para 138 por 100 mil. Logo, aparentemente, o programa tinha tido sucesso. E, aliás, o objetivo nacional até 2017 era mais ambicioso, porque dizia reduzir a taxa de suicídio em 15% até 2017.
Este é um daqueles casos em que uma vida que se ganha já é sinónimo de sucesso, não é? É verdade. Embora depois não se olhe para os números dessa forma, mas... Claro, claro. Depois, a questão do suicídio, isto, ainda por cima, tem interesse em termos históricos, não é? Porque também levanta a questão, nós estivemos a falar sistematicamente de suicídio associado à doença mental. Não é? Como sabe, há grande discussão sobre se há suicídios que são suicídios perfeitamente lúcidos, sem réstia de patologia psiquiátrica. Tem resposta para isso? Tenho. Eu acho que, bom, a questão histórica, já lá iremos, mas não vejo nenhuma razão para que isso não acontecesse também hoje em dia. Eu acho que há pessoas numa determinada altura que decidem que a sua vida, como está, Perdeu o sentido. Perdeu o sentido, exatamente. Não é? E que, portanto, decidem vou terminar. Não é? O velho Séneca, numa das suas cartas a Lucília, 77, diz: na vida é como no teatro. Não interessa a duração da peça, mas a qualidade da representação. Em que ponto tu vais parar é questão sem a mínima importância. Para onde quiseres, mas dá à tua vida um fecho condigno. Bom, e hoje, de vez em quando, a Inês vê até problemas éticos nos jornais, não é? Por pedidos de ajuda para suicídio assistido, etc, etc. A Igreja nunca olhou para o suicídio como um fim condigno, não é? A Igreja não, mas não só a Igreja. Por exemplo, nós de vez em quando temos uma ideia que não é rigorosamente verdadeira, mesmo em relação aos antigos. Sabe que andava à volta com o suicídio na internet e apareceu-me um texto de 2008 da Universidade da Beira Interior do professor Joaquim Mateus Paulo Serra, intitulado O Suicídio Considerado como uma das Belas Artes. Até digo mais, a coleção é a coleção de artigos Lusosofia. E o artigo deu-me um enorme prazer lê-lo, porque o aspecto histórico é abordado. E é-nos dito, não é, que mesmo em determinadas sociedades em que nós às vezes, ou então sou eu que estou a ser injusto, em que às vezes temos a ideia que o suicídio era qualquer coisa de perfeitamente aceitável para toda a gente em qualquer altura, as coisas não se passavam exatamente assim. Na realidade, em sociedades como a romana e como a grega, o suicídio, pelo menos inicialmente, tinha que ser autorizado. Por uma razão muito simples, é que o cidadão pertence à cidade. É da cidade. É da cidade e, portanto, não pode fazer aquilo que lhe apetece. Por exemplo, vou citar o autor, sem querermos traçar aqui a história de um tal processo, diremos apenas, baseando-nos ainda em Durkheim, de certa forma é o pai dos estudos sobre este tema, que na Grécia e em Roma o suicídio era legítimo apenas quando autorizado pelo Estado. Ainda que, lá está, na fase final dessas civilizações, ele passasse a ser tacitamente tolerado mesmo sem tal autorização. Em Atenas, mas também em Esparta, Tebas e Chipre, não só estavam vedadas as honras de sepultura ao homem que se suicidava, isto é muito curioso, porque isto é semelhante ao cristianismo. Quem se suicida não pode ser enterrado em solo sagrado. E esta é uma das razões porque muitos suicídios são camuflados. E oficialmente são mortes naturais. Não só estavam vedadas as honras de sepultura ao homem que se suicidava sem autorização do Estado,
como se cortava uma mão ao cadáver para ser enterrado à parte. Uma coisa simbólica. Uma marca, não é? Uma marca. E agora ele diz: com o cristianismo, o suicídio passa a ser objeto de proibição rigorosa e formal, sendo proclamado crime no concílio de Arles, ia já a correr, de 425. Isto é uma dor tão fina. E sujeito a sanção penal no concílio de Praga, de 563. Isto realmente é a chamada casualidade cruel. Duas das minhas cidades favoritas. Tendo ficado aí estabelecido, e o autor passa a citar, que os suicidas não seriam honrados com nenhuma comemoração do santo sacrifício da missa e que o cântico dos salmos não acompanharia o seu corpo na descida ao túmulo. E agora, a seguir à Igreja, veio a legislação civil, juntando sanções materiais que faziam com que os próprios bens do suicida eram confiscados. Há todo um código de penalizações em relação ao suicida, ou seja, não é? Isto não é para brincadeiras, é assim. Os descendentes de um suicida ficavam sem a sua herança. E o autor elucida-nos dizendo: é apenas a partir da Revolução Francesa, 1789, que o suicídio vai deixar de ser considerado como crime legal, permanecendo a sua condenação religiosa. Não é? Nós ficamos com as atenções, e é normal, Sim. muito viradas para o suicida, mas às vezes a vida torna-se muito difícil para quem ficou cá, não é? E vive com esse estigma de o meu pai suicidou-se, a minha mulher suicidou-se. Exatamente. Olha, ainda bem que toca nesse ponto. Porque eu depois começo-me a atrasar, mas ainda não estamos em... Ainda temos tempo. Ainda temos tempo. Pronto. É que quase sistematicamente, e eu sou também um navegante nessa barca, uma espécie de nave dos loucos, estando lá ele, mas enfim, há um certo fascínio, quando se fala de suicídio, há um certo fascínio pelos estoicos, e nomeadamente por Séneca, que eu já lhe citei. Aliás, uma outra frase de Séneca, que vem citada no mesmo artigo: o sábio prolongará a sua vida enquanto dever e não enquanto puder. É uma frase que, na sua singeleza, reproduz enormes discussões. Porque este, enquanto puder, significa fazermos tudo para prolongar a vida. E Séneca está a dizer não. Quem é sábio não deve fazer isso. Mas depois, por isso é que eu disse, ainda bem que falou nisso, é dito assim: esta apologia do suicídio não implica, contudo, que a decisão seja tomada de ânimo leve ou por paixão, ou seja, de fogachada. Antes, tendo de ser objeto de decisão racional e ponderação, quer quanto ao momento, quer quanto às formas. E agora, o autor volta a citar Séneca, dizendo: um homem corajoso e sábio não deve fugir da vida, não deverá fugir da vida, mas sim sair dela. Está a ver que bonito? Não é isto está tudo a correr mal e vou-me livrar de todas estas dificuldades saindo pela esquerda baixa à primeira contrariedade de fogachado. Sair dela, neste caso, procurar alternativas. Não, é sair dela de uma forma meditada e de uma forma não pressionada, digamos assim, por qualquer coisa momentânea. E prometo que a última citação. Espero não voltar à promessa. A questão de quem cá fica. Séneca diz que em determinadas situações nós podemos almejar um suicídio, mas esse suicídio por causa de outros torna-se egoísta.
E então, nessas alturas, em vez de um suicídio egoísta, é preciso viver uma vida altruísta. Veja Séneca. Demonstra um grande coração quem se resigna à vida no interesse dos outros. O que, aliás, muitos grandes homens têm feito. Está aqui tudo. É alguém que faz a avaliação e diz assim: eu preferiria acabar com a minha vida. Mas ao acabar com a minha vida, vou prejudicar a de outros. Então Séneca está a dizer, aqui o altruísmo de viver deve-se sobrepor ao egoísmo de morrer. Para isso é preciso uma total lucidez, Oh, não é? Para chegar a essa conclusão tão pensada, equilibrada, enfim. Oh filha, a determinados níveis pode não ser. Ou seja, mais uma vez dizendo, se não estamos perante patologia psiquiátrica. Se alguém olha à sua volta, nomeadamente para os seus familiares, para os que lhe são queridos, e imagina a dor que o seu gesto vai provocar, se calhar é mais heroico suportar a dor de viver para evitar a dor dos outros. Mas isto é um balanço que cada um tem de fazer. Porque também alguém me poderá, com toda a razão, responder neste momento, mas então nessa altura nós estamos sempre permanentemente dependentes daquilo que será o sofrimento dos outros e não somos donos do nosso próprio sofrimento e da nossa própria vida. Portanto, aqui tem que haver... Também, pronto, olha, num caso de limite, podíamos dizer assim, então, quem não tiver familiares, nem amigos chegados, etc, etc, esse está livre para em qualquer altura partir. Claro que é muito mais fácil. É mais fácil, claro. Não é? Quanto a isso, estamos conversados. Porque muitas vezes isso me acontece, eu queria... Deixa eu ver... Está à procura de um papel? Estou aqui. Não. É que muitas vezes depois eu recebo mails a dizer que eu disse muito depressa o nome do autor. Eu vou repetir. Isto encontra-se na net, chama-se O Suicídio Considerado como... E como é evidente, o artigo é muito mais longo, não é? O Suicídio Considerado como uma das Belas Artes, por Joaquim Mateus Paulo Serra, da Universidade da Beira Interior, Covilhã, 2008. E quando, por exemplo, e porque já a semana passada eu o queria ter feito, quando Séneca, no fundo, diz nós temos que pensar nos outros, eu queria expressar aqui um agradecimento, em seu nome também, porque a oferta foi para os dois. Eu recebi um livro da minha colega Sandra Estevão Rodrigues, que se licenciou em Psicologia na Universidade do Minho. E é bom salientar que isto foi feito numa altura em que ela se encontrava em processo de perda de visão, que acabou por culminar em cegueira 2 anos depois. E esta questão de nos preocuparmos com os outros, do altruísmo, diria assim, é muito bem exemplificado pela colega que, no seu trajeto de vida, prosseguiu para o mestrado em Psicologia, com uma dissertação sobre a experiência da perda de visão, a vivência de um processo de reabilitação e as percepções sobre a qualidade de vida, ou seja, o objeto de estudo foi o que lhe estava a acontecer a ela mesma. Eu não consigo imaginar o que é ter a coragem para fazer isto, sabendo que a sua visão está a prazo e debruçando-se sobre esse trajeto de uma forma científica, não é? Mas ela teve a gentileza de nos oferecer um romance que é Retalhos de uma Jornada, da Chiado Editora, que se debruça, entre outros aspectos, como é evidente, sobre a desmistificação da deficiência ao nível da sexualidade e não só, e, no fundo, tentando obter a mudança de atitudes das pessoas e da sociedade em geral em relação
estas situações. É um magnífico exemplo de luta pelos outros, digamos assim, e sobretudo por esta noção de que nenhum homem, nenhuma mulher é uma ilha. E o facto de haver diferenças, o facto de haver atitudes discriminatórias, etc., deve impelir-nos a todos para lutar contra isso. Fica o agradecimento feito com uma semana de atraso pela qual eu me penitencio e da qual a absolvo-se completamente. Muito bem. Ó Júlio, estamos nos últimos 10 minutos e aqui nestes vários artigos sobre o suicídio aparece-nos a questão do aumento do suicídio em zonas rurais, com vários fatores explicativos, o já conhecido, infelizmente, isolamento social, não é? Sim. O tal estigma em relação às perturbações mentais. É verdade. O tolinho da aldeia, não é? Nem mais. Sim. Especialmente nos homens, diz-se aqui. Sim. Não é? Sim. Condena-se mais facilmente os homens porque eles, as mulheres são mais vulneráveis de natureza. Aí não é? está. Não é um elogio às Pois mulheres. não é. É dizer assim, bom, nas mulheres, pronto, o que é que a malta espera? Elas são nervosas, elas são isso, elas vão-se abaixo. Agora, no homem é muito mais complicado. Fala-se aqui no fácil acesso a pesticidas tóxicos. Nem mais. Sim. O remédio dos carabelhos, as coisas clássicas, não é? O remédio dos ratos, etc. E está a haver, portanto, a importância da sensibilização de outros agentes na sociedade, mas, olha, no nosso Alentejo, por exemplo, uma das imagens clássicas é o enforcamento em sobreiro. Continua a ser, não é? E determinadas frases, lá estamos outra vez na questão do alertar para determinados sinais. Há algumas frases que com muita frequência surgem no discurso de pessoas que acabam por fazer. Ou seja, já não ando cá a fazer nada, sou um peso para os outros, etc. Porque, como compreende, para algumas destas pessoas, e há, sob certos aspectos, um caráter, eu diria, olha, vamos agora empregar do outro lado, entre aspas, da barricada, o mesmo adjetivo, um caráter altruísta nisto, que é quando a pessoa já não está funcional como acha que deve estar, em termos de trabalho, em termos de rendimento, em termos de não dar preocupações aos outros, nomeadamente aos filhos, etc. E a pessoa decide, completamente ao contrário do que falávamos há bocado, que, independentemente do desgosto que possa existir, que a vida dos outros ficará facilitada com o seu desaparecimento. E Inês pergunta, isso acontece apenas em termos de suicídio de modo algum? Há pessoas que, sem avisarem ninguém, vão para um lar, e quantas vezes nada entusiasmadas, mas porque decidiram que com essa ideia de poupar os outros, nem não é? mais, com a ideia de poupar os outros, nomeadamente os filhos, é o mais habitual. Sim. Sendo que depois há o outro suicídio que continua a chocar-nos muito, de pais que resolvem suicidar-se juntamente com os filhos, pensando que os estão a poupar também de... Pronto, mas aí, com tudo o que tem de arriscado uma afirmação dessas, eu não consigo conceber isso desligado de patologia psiquiátrica. Porque normalmente a justificação é este é um mundo horrível e, portanto, eu vou sair dele e os meus filhos também vão. Como compreendo, isto é uma decisão que ninguém pode tomar por outros. Porque pode ser visto também como um homicídio. Rigorosamente falando, é um homicídio. É um homicídio, exato. As crianças não estão a pedir para morrer, como é evidente, e que pedissem. As crianças não têm autonomia para fazer um pedido desses. Não é? E, portanto, isso, o que acontece? Quase sistematicamente, nas descrições,
a Inês encontra uma palavra, que é desespero. Quem está desesperado, vamos voltar ao velho Séneca, quem está desesperado não está lúcido. É por isso que de vez em quando há suicídios, que são suicídios que uma pessoa fica com a perfeita noção que se aquela pessoa não se tivesse suicidado naquele dia e tivesse conversado sobre o que estava a acontecer, se calhar nunca teria existido o suicídio. Porque, como é que eu hei de pôr isto? É quente, percebe? Não sei se alguma vez lhe aconteceu ver no cinema, na grande depressão nos Estados Unidos, tipos a atirarem-se pela janela. Sim, sim, sim. Por causa da bolsa. Não? Eu não estou a dizer que alguns daqueles homens, outros deram tiros na cabeça, etc. Como é evidente, não é só nos Estados Unidos. Mas lembro-me disso porque vi os filmes, não é? Eu não estou a dizer que se aquilo não tivesse acontecido de supetão, que alguns deles não tivessem feito a mesma coisa. Agora, aquilo, o que traduz naquele momento é uma reação de desespero. E por isso nunca poderia caber. A minha fantasia é que o velho Séneca quase se sentiria desprezo por esse tipo de ato. Porque há alguém que diz a vida é uma obra de arte, como uma peça de teatro. Portanto, isto tem uma dimensão estética. E há muitas pessoas hoje, algumas das quais que nunca leram Séneca, que lhe vão dizer a mesma coisa. Vão dizer assim, a vida que eu tenho agora é uma vida que não se enquadra na vida que eu tive. Que, de certa forma, a torna a conspurca, se quiser. Que afeta o meu conceito de dignidade. E por isso prefiro ir-me embora. Isto não é decidido de um dia para o outro. Ora, quando acontece uma fogachada, a Inês terá a sua opinião. Mas, para mim, a própria palavra fogachada não pode ser articulada com lucidez. Estamos a falar de suicídio, podemos falar de outra coisa qualquer. Há agressões que acontecem porquê? Porque a pessoa viu vermelho à sua frente e, não por acaso, aquela agressão depois, num julgamento ou qualquer coisa, não é uma agressão premeditada. Não deixa de ser uma agressão, mas não se pode comparar, por exemplo, com alguém que fez uma espera a outra pessoa, que planeou até as coisas de maneira a safar-se. Que premeditou, não é? Aí é tudo premeditado. Claro. Não é? O que também nos suicídios tem lugar nas discussões, que é um suicídio bem premeditado é difícil falhar. Porque é bom termos uma coisa na ideia. Nós temos estado sistematicamente a falar de suicídios mesmo. E não de comportamentos parasuicidários em que, consciente ou inconscientemente, aquilo que estamos a presenciar é uma chamada de atenção. E repare que eu disse consciente ou inconscientemente. Porque grande parte das vezes a pessoa não se apercebe que verdadeiramente não quer morrer. O que quer é chamar a atenção para determinado tipo de problemas com que se está a defrontar e para os quais precisa de ajuda. É diferente. Mas para esses suicídios de que falava, tão planeados, tão premeditados, quase que é preciso uma boa dose de lucidez, diria eu. E então, de irónico, frieza de até, frieza. mas agora vamos ver. Para algumas modalidades. Porque para outras, Inês, para outras não. Quer dizer, não é por acaso que os jornais trazem fulano ou cicrano atirou-se da ponte. Não é? Se a Inês projeta, por exemplo, uma coisa de pronto, tem que ser uma hora em que eu tenha a certeza que ninguém volta à casa e que, portanto, ninguém me vai encontrar ainda com vida e levar para o hospital e mais isto, mais aquilo e tal, isto é uma coisa. Se a Inês se mete a calcorrear uma ponte, se atira da ponte para o rio,
Isto não precisa de muito planeamento, em termos logísticos. Claro. Precisa da decisão. Isso é outra coisa. Bom, falámos aqui do aumento do suicídio em meio rural, também não desvalorizar, apesar de não termos falado aqui, a questão das depressões pós-parto, não é? De que muitas vezes não se fala, embora também se vá falando cada vez mais. É verdade. Não é? É verdade. Mas disso, se quiser, falamos noutro programa com toda a calma. Vamos ouvir o Adriano Correia de Oliveira? Isto é o que se chama uma associação livre por oposição. Porque estivemos a falar de um ato que conduz à morte e eu disse, e que música? Um dos nossos ouvintes tinha pedido música portuguesa e eu pensei, então vamos celebrar não a morte, mas o nascimento. Porque é o canto do homem nascido. Um beijinho, Júlio. Um beijinho, e querida. até amanhã. Até amanhã. Venho da terra assombrada do ventre da minha mãe. Não pretendo roubar nada nem fazer mal a ninguém. Só quero o que me é devido por me trazerem aqui, que eu nem sequer fui ouvido no ato de que nasci. Trago boca para comer e olhos para desejar. Tenho pressa de viver, que a vida é água a correr. Tenho pressa de viver, que a vida é água a correr. Venho do fundo do tempo, não tenho tempo a perder. Barca aparelhada soltou o pano rumo ao norte. Meu desejo é passaporte para a fronteira fechada. Não há ventos que não prestem, nem marés que não convenham, nem forças que me molestem, correntes que me detenham. Quero eu e a natureza, que a natureza sou eu, e as forças da natureza nunca ninguém as venceu. Com licença, que a barca se fez ao mar. Não há poder que me vença, mesmo morto hei de passar. Não há poder que me vença, mesmo morto hei de passar. Com licença, com rumo à estrela polar. Venho da terra assombrada do ventre da minha mãe. Não pretendo roubar nada nem fazer mal a ninguém. Só quero o que me é devido por me trazerem aqui, que eu nem sequer fui ouvido no ato de que nasci.